assunto está começando a esquentar, Nadma. Devo Sim. contar que este tema desta semana é o meu preferido. Que legal. Eu estou apaixonada por esse tema. Nadma, tudo bem com você? Tudo bem, tudo certinho. Mas tem um paradoxo, porque a Bíblia diz assim, né? Para a gente não ter amor ao dinheiro. Eu entendo bem o que ele quer dizer, né? Mas eu vou dizer para vocês que essa é uma lição de amor próprio e, de certa forma, tipo assim, não ame o dinheiro, tá? Mas goste de ficar pertinho dele, porque você vai cuidar melhor do que ele na mão dos outros. É mais ou menos isso. Deu para dar um spoiler, né, daquilo que a gente vai falar hoje. Nadma, eu gosto tanto dos seus comentários porque sempre vem a palavra amor. E tem também amor ao próximo, a gente vai falar disso também, né? Nadma, hoje nós estamos aí com a Fabi, que esteve já com a gente. Fabi, seja bem-vinda. Tá sem som. Obrigada, pessoal. Obrigada, meninas. Um prazer estar aqui novamente, né? Atendendo a pedidos. Verdade. E que seja um bate-papo aí bem proveitoso. Que Deus esteja conosco. Legal, legal. E temos também a Érica Pereira, pela primeira vez. Érica, primeira de muitas, já vou falando, não quero nem saber. Érica, se apresente para a gente, fala de onde você é, o que você faz. E já vou começar fazendo um pedido. Você ora para a gente iniciar? Sim! Tudo bem, gente? Muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar com vocês aqui compartilhando e aprendendo muito juntas também. Então, eu sou a Érica, eu sou fonoaudióloga, trabalho específico com a audição e eu moro no estado do Mato Grosso, na cidade de Sinop. E recebi aqui o convite da Esther, né? E estou muito grata por essa oportunidade. Isso aí, então vamos agora fazer uma oração para iniciarmos o nosso estudo. Grandioso Deus, nosso Pai Celestial, grata somos, ó Pai, porque estamos aqui na Tua presença, com nossos ouvidos atentos e com nosso coração aberto para aprender mais do Teu amor por nós. Que o Seu Espírito Santo nos ilumine e nos ajude, ó Deus, a realmente entender o que o Senhor quer nos falar neste momento. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Amém, Érica, obrigada. Gente, o tema do nosso bate-papo desta semana é lidando com as dívidas. Olha só, a gente tem muita coisa para falar hoje. Vai ser um bate-papo muito gostoso. E eu vou começar lendo um texto que está em Provérbios 22, versículo 7, que fala assim: o rico domina sobre o pobre, e o que pede emprestado é servo de quem empresta. Eita! Este texto merece um eita bem grande. Gente, nessa semana nós vamos falar sobre as razões da dívida e como lidar com elas. Talvez você não tenha dívidas, você esteja livre de dívidas, mas fica com a gente, compartilha esse vídeo, porque pode ajudar outras pessoas, talvez um amigo, algum parente, alguma pessoa que você conheça. Infelizmente, sempre tem alguém endividado. Tem algo interessante que estudos mostram que existem 3 razões principais para uma pessoa ter dívida, viver em dificuldade financeira, e nós vamos falar sobre isso. Conversaremos também sobre princípios bíblicos, princípios seculares também, da administração do dinheiro. Está endividado? Há esperança para você, há esperança para aquela pessoa que você conhece. Fica com a gente, compartilha, que vai ser bom. Érica, vamos começar falando com você. Eu iniciei falando que há 3 razões que causam as dificuldades financeiras. Que razões são essas, Érica? Nesse estudo, né, que você comentou, eles selecionaram ali, então, quais são as razões de maior frequência que as pessoas fazem dívidas, né? A primeira delas está pela ignorância, pela dificuldade em saber lidar com o dinheiro, administrar o dinheiro, até se nós definimos como pessoas que às vezes são financeiramente analfabetas. Na nossa educação, né, que nós começamos ali a aprender a falar, aprender depois a escrever, a ler, entender. Essa educação na escola ensina português, ensina ali ciências, biologia, química,
vai evoluindo até o ensino médio, mas não é comum ter a educação financeira na escola. E muitas famílias isso vem numa ordem também, às vezes os pais não tiveram isso e os filhos também não têm. Assim como também tocaram nesse assunto já uma vez, assim, quando eu estava perto, falando da questão da educação emocional também, né? São coisas que a gente tem que aprender a lidar. E se você não sabe, tem como aprender, né? Essa educação financeira tem como desenvolver. Então, a ignorância, então não saber como lidar com o dinheiro é um dos primeiros motivos das dívidas. O segundo seria sobre a ganância ou egoísmo, que seria o quê? A pessoa que não quer viver dentro das possibilidades. Ela até sabe administrar, sabe o que tem que fazer, mas não aceita viver nas possibilidades. Isso porque, às vezes, os desejos de adquirir algo, muito incentivado por propagandas, e às vezes também, como diz o próprio tema ali, né, falou a ganância mesmo, a vontade de ter algo que não pode no momento. E geralmente essas pessoas acham que são muito pobres para dizimar, para obedecer a Deus, mas para investir, para gastar em outras coisas, né, aí faz isso às vezes sem pensar, só movida pelo desejo. E outra coisa também, outro fator que gera muitas pessoas fazerem dívidas, são questões de acidentes, infortúnio pessoal, a gente define assim. Então, coisas que você não esperava, uma batida de um carro, um acidente, uma doença, um desastre. Então, esses 3 fatores são os que mais levam as pessoas a se endividarem. E na Bíblia, a orientação lá em 1 Timóteo, que nós temos no capítulo 6, lá fala muito sobre o contentamento, que é uma das orientações que Deus nos dá sobre estar contente com o que você tem, com o que você é uma das orientações para ter um bom desempenho financeiro também, para evitar as dívidas, né? E continuando falando do tema, né, assim, em relação às razões que as pessoas se endividam mais, existem as tentações dos bens materiais, que é lidar com as atrações do mundo, né? Porque parece que a gente tem uma coisa e tem vontade de ter outra. Aí você alcança aquilo, por um tempo é muito bom, daqui a pouco você fala, nossa, quero outra coisa. E não dá, assim, pra gente servir a Deus e servir as riquezas ao mesmo tempo. No nosso coração tem que existir um lugar diferente, né? Entre adorar a Deus e servir as riquezas, buscar amar as coisas do mundo. O amor ao mundo é o que leva muitas pessoas a se endividarem, né? Então, a dívida ela pode vir na vida como uma rede que o inimigo usa para captar as pessoas. A pessoa desenvolve um amor tão grande, uma ganância, e quando vê, tá todo endividado, tá longe de Deus, não consegue ali se levantar. E Deus, ele tem um desejo que é a nossa liberdade financeira, porque ele quer nos ver bem, né? Lá no livro de Salmos, eu gostaria de ler aqui, no capítulo 50, no verso 14 e 15, diz assim, ó, oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. E invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Aqui, então, nós temos 2 orientações de coisas importantes para fazer para evitar até as dívidas, né? Que é oferecer ação de graças a Deus e cumprir os votos com Deus. Aí algumas pessoas assim falam, mas então a gente não pode ter sonhos, não pode correr atrás do que a gente quer realmente essa vida se for para servir a Deus. Não é isso. É diferente trabalhar bastante para ter uma vida melhor do que fazer da riqueza o seu ídolo. De querer, né? Tanto a riqueza que dali está em primeiro lugar, dedicação do tempo e todo o seu dinheiro, né? E dívidas envolve para isso. Quando nós trabalhamos arduamente, mas dando ação de graças a Deus, seguindo a Ele, obedecendo a Ele, aí sim é sucesso financeiro, né? E paz no desenvolver da vida. Meu Deus, Érica, que lição que você trouxe para a gente hoje. Primeiro, você falou as 3 razões para as pessoas se endividarem, né? Entrarem nesse problema financeiro. E depois você veio com conselhos que a Bíblia traz para a gente, muito lindo. Mas, a Fabi, todo mundo já sabe, a gente apresentou a Fabi da outra vez, a Fabi, ela dá orientação, educação financeira. A Érica falou algo muito importante. Você sabe, Érica, que eu acho que deveria ter curso de introdução ao direito e de educação financeira nas escolas, ensino fundamental já. Eu acho isso de verdade. E o de direito está caminhando aí, o pessoal da educação emocional também, porque às vezes a gente tá mal
E vai Acaba gastar achando que vai melhorar, né? É verdade, Érica, é verdade. O pessoal aí da área financeira aí, Fabiola, vocês tinham que agitar alguma coisa, porque o pessoal do direito tá bem encaminhado com essa questão do ensino no colégio aí. Mas, Fabi, você que dá aula de educação financeira, responde uma coisa pra gente. Para quem está endividado, como que a gente faz para sair das dívidas? Puxa, Érica, as pessoas normalmente me procuram por isso, sabe? Além das aulas de educação financeira, eu acabo atendendo muitas famílias individualmente, né? E quando eu recebo alguma família que não tem dívidas, né? Eles ficam, mas eu tô todo enrolado com dinheiro, mas não tem dívidas. Eu falo que eles têm que levantar as mãos para o céu, porque já está na frente de muitos brasileiros por aí, infelizmente, né? Mas tem solução, sim. E apesar de tudo aquilo que eu falo nas minhas palestras, né, quando eu dou aula, esse guia de estudo veio trazendo algumas coisas. Ainda tem gente que escreve mais bonitinho, né? E a gente tem que absorver essas informações. E ele dá uma premissa e 3 dicas, que depois eu vou detalhar mais um pouquinho como eu faria tudo isso. Mas a premissa, assim, o ponto principal para a gente resolver as nossas dívidas é nós fazermos realmente um pacto solene com Deus. Quando a gente já falou isso, né, nas outras semanas, mas quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, quando a gente acerta, né, quando a gente entrega para Deus a nossa vida financeira e a nossa fé, tudo isso vai se concretizando. É literalmente quando a gente constrói a nossa casa sobre a rocha. E é a partir dali que a gente vai construindo um tijolinho de cada vez. Não é fácil, né? Eu entendo que as pessoas sofrem muito com dívidas, né? Você tem o seu nome com problemas, você se sente, né, enfim, noites sem dormir, mas quando a gente coloca Deus em primeiro lugar e faz esse pacto solene de voltar a ser fiel nos dízimos e nas ofertas, é onde a gente constrói a nossa base. E aí o guia de estudo vai falando que a gente precisa suspender dívidas adicionais, que isso é muito importante. Resolver uma dívida com outra dívida pode criar uma bola de neve aí muito maior que vai trazer mais problemas para a gente. O segundo ponto é ganhar mais dinheiro. Se aquilo que você ganha não está sendo suficiente para suprir as suas necessidades, essa é a hora que você precisa ganhar mais dinheiro. Vai dar trabalho? Vai sim, entendeu? Você vai gastar mais horas da sua vida, talvez você fique mais cansado, mas é a hora que você precisa ganhar dinheiro e ter como meta realmente solucionar as dívidas. Às vezes algumas pessoas me procuram falando assim, Fabi, eu tenho dívidas, tal, mas eu ganhei um dinheiro aqui, posso investir? Não é o melhor lugar. Primeiro, resolve realmente as suas dívidas. E eu vou até ler um versículo em Romanos. Romanos capítulo 13, verso 7 diz assim, paguem a todos o que lhes é devido. Então, a gente precisa resolver, né? Precisa resolver isso. E o terceiro, né, que o guia de estudo traz para a gente, é a gente listar as nossas dívidas, fazer realmente ali uma listinha do que a gente deve e colocar isso numa ordem de prioridade. Talvez você precise de informações mais técnicas, mas é importante fazer isso. Quando eu atendo as famílias, uma das primeiras coisas que a gente pergunta é isso: quais são as dívidas? As de curto prazo e as de longo prazo. Às vezes você tem um financiamento, né, seja de uma casa ou de um carro, e isso realmente é mais complicado para resolver, apesar de também ter solução. Mas tem algumas dívidas de curto prazo e que, às vezes, o tal dos juros, que vai aumentando cada vez mais, são terríveis. Então, a gente precisa focar nisso. E eu gosto de falar, né, agora vai ser um pontinho aqui do rumo ao azul, né? A gente precisa conhecer o quanto a gente ganha também, para a gente conhecer principalmente os nossos gastos. Tem gente que não sabe nem quanto ganha direito e nem quanto gasta. E é quando você anota lá, você faz todas as suas anotações de quanto você gasta por mês, é que você vai entender aquilo que você vai, na verdade, classificar aquilo que é prioridade, não dá para cortar da sua vida, porque, né, é realmente um custo de sobrevivência, daquilo que você pode deixar de lado. Então, esse é o ponto principal. E tem um detalhezinho também que o guia traz, que ele fala lá em 2009, Esther, eu comecei a dar palestras sobre finanças lá em 2009, estava relembrando sobre isso hoje, e eu lembro que uma das primeiras coisas que eu li, assim, que me chamou a atenção na Bíblia, é que a Bíblia fala para a gente não ser fiador de ninguém.
Nem dos filhos ainda fala o guia de estudo. Então, assim, quando você é fiador de alguém, né, ele fala assim, ó, Provérbios 17, verso 18, diz assim, quem não tem juízo se compromete ficando como fiador do seu próximo. E a gente precisa ter juízo para isso, né? O nosso guia de estudo, ele trouxe uma informação que fala assim, ó, estudos mostram que 75% dos que se tornam fiadores acabam fazendo os pagamentos. É verdade. Chocante, né? Chocante. Ô, Fabi, e me fala uma coisa, você falou aí um pouquinho dessa questão da fiança, que a Bíblia nos ensina a não fazer, mas essa questão, assim, às vezes você falou para fazer uma renda extra. Uhum. Tem algumas rendas aí que a pessoa olha e fala rapidinho, consegue um dinheiro fácil, um enriquecimento rápido. Fala aí, Fabi. Ai, cuidado com isso, né? Assim, no começo do Rumo ao Azul, muitas pessoas me procuravam porque, eu tenho um primo, eu tenho um amigo que conseguiu não sei quantos % por mês, entendeu? E conseguiu o negócio da vida. E a gente sempre fala para tomar muito cuidado. Gente, ninguém fica rico de um dia para o outro. E eu vou falar mais um pouquinho ainda sobre isso, porque no começo, Esther, né, meninas também, no começo vai dando certo. Você começa a ver aqueles rendimentos, entendeu? E aí você vai apostando muito mais nisso e esse negócio não se sustenta. Então a gente tem que tomar cuidado com esses enriquecimentos aí muito fáceis. Tem algum momento que é aconselhável entrar em dívidas? Por exemplo, tá? Não tenho condições de pagar uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, vou financiar o imóvel, vou financiar um carro. É possível? O que você aconselha sobre isso? Eu queria, Esther, que tivesse vindo assim escrito no guia de estudo, nunca façam dívidas. Mas não é isso também que o estudo nos apresenta. É lógico que tem algumas coisas que são mais difíceis para a gente conseguir na vida. Um financiamento imobiliário, né? O sonho da nossa casa própria, ou o sonho também dessa graduação, como você disse. Tem algumas coisas que a gente precisa. Mas eu vou falar agora muito como Fabi, sabe? Eu tenho, acho que, 3 informações aqui que eu acho que a gente precisa dosar na medida certa. A primeira delas é que nós temos que ser pessoas muito frias, porque no calor da emoção, a gente quer realmente comprar coisas. É como a Érica disse, né? Vontade de comprar, todo mundo tem. Até eu, que, né, sou mais um pouco controlada, eu também tenho vontade. Então, a gente precisa ser um pouco fria, bem racional nisso, para a gente ver se realmente vale a pena. O segundo ponto é ser calculista, né? E aqui é fazer realmente contas matemáticas. Às vezes, se você não tem muita facilidade com isso, pede ajuda para mim lá no Instagram do Rumo ao Azul e a gente vai te ajudar a fazer os cálculos, porque às vezes são difíceis, mas você precisa calcular. E o terceiro, eu vou dar uma pitadinha aqui, que é de pessimismo. Por que isso? A gente precisa pensar no que, se tudo desse errado, entendeu? Você está lá com o seu emprego, você resolveu comprar um carro novo e seu salário vai suprir esta nova dívida. Mas se tudo der errado e você perdeu o seu emprego, será que você consegue pagar esse carro no longo prazo? A gente precisa pensar nisso. Então, fazendo, né, acalmando, né, o nosso coração, fazendo os cálculos matemáticos e pensando que se tudo der errado, como é que eu vou pagar isso? A gente consegue dosar qual é o momento que a gente realmente deve entrar nessa dívida ou não. E aí, realmente, é novamente trazer Deus para junto, né? E fazer um plano para a gente pagar isso ao longo prazo. Mas a dívida tem que ser evitada o máximo que você puder. Se não der, segue esses 3 passinhos aí para ver se tudo vai dar certo. Gente, vou contar uma fofoca para vocês. A Nádia, eu estava conversando com a Nádia antes da gente bater o papo aqui, e ela falou que hoje ela estava na 25 de março. Nádima, você estava fazendo dívida, Nádima? Não, eu não estava fazendo dívidas. Eu penso que dívida é aquilo que eu não consigo pagar dentro do meu orçamento. Então, eu tenho um orçamento X e aquilo, é lógico que eu não fui pessimista, tá? Então,
vou na linha ali divisória. Não, esse mês isso eu consigo. Mas também eu não vou, tipo, eu comprei uma coisa um mês, agora o próximo mês é que vai ser outra coisa. E assim vai indo. Vou até contar um episódio. Eu morei perto de Sinop, então eu morei em Cuiabá, que é aí perto de onde está a nossa querida. E quando nós migramos, no caso, para São Paulo, veio um sonho de comprar uma cama mais legal. E a gente começou a namorar a cama. Então, a gente começou a ver preço. Cada saída para shopping, a gente olhava a cama, via o preço da cama, mas enquanto isso a gente foi juntando dinheirinho para poder comprar a cama. Então, não foi assim de sopetão, na paixão, já que estamos mudando, vamos ter uma cama top. Não. Então, eu gostei muito dos conselhos, mas pensar antes de gastar, isso faz toda a diferença, né? Então, para mim, isso foi muito importante e dá segurança, e daí dá prazer, dá alegria, a gente não vira escravo, né? De ficar só se preocupando, nossa, eu não vou ter dinheiro. E daí faltam as coisas básicas, essenciais. Falta o gás, falta a água, porque a gente extrapolou todo o resto, né? Chutou o balde, como diz por aí. Tem mais uma coisinha que eu queria contar. Por exemplo, tem gente que trabalha no trabalho de fazer vendas, né? E eu tenho um episódio que foi muito engraçado. Uma pessoa fez uma venda e quando ele chegou em casa estava super feliz. Fiz a venda. Vamos comemorar. E eles foram num restaurante, tal. No dia seguinte ele voltou todo chateado. A venda não se consumou e ele já tinha gastado. Então, é paixão, é não pensar. E realmente a gente precisa ser controlado, ter os apontamentos ali para a gente anotar tudo que vai, porque não é fácil. Não é fácil ganhar, né? Não cai assim na mão, não dá na árvore. Por isso que é importante cuidar. Tem muito a ver as emoções e a gente gastar, né? Então, um fato, né, que eu comentei já, que diz lá em 1 Timóteo, do contentamento é uma coisa, é uma emoção, estar contente é diferente, é uma emoção diferente, onde você fala assim, nossa, eu podia ter outra coisa melhor, eu tenho aquela vontade, mas eu tô contente com o que eu tenho. Isso dá uma boa acalmada junto com o pensamento, em relação, por exemplo, à cama da Nadima ali, não sei qual estratégia que ela usou, né, que ela namorou bastante, a ideia de fazer uma compra de algo melhor, mas você ser contente com o que você tem. E geralmente as estratégias de venda, de quem é vendedor, eu trabalho com vendas também, então a gente acaba querendo que o outro sinta que ele está precisando daquele benefício. E você que está do lado de cá, que vai fazer a compra, é muito importante fazer uma compra consciente sempre. Não nas emoções daquele desespero, né? Mas estar contente com o que você tem. Se está podendo melhorar, que bom, né? Glória a Deus. Mas às vezes a insatisfação, que a gente às vezes é levado por causa da internet muito também, de você ficar vendo muito o que os outros têm, né? Você vê para onde os outros estão viajando, vê o que eles estão comprando, vê o que estão fazendo e fala, nossa, eu não tenho, eu não consigo. Aí começa essa insatisfação, aí é uma porta aberta para a dívida, né? Trabalhar o contentamento é algo muito bom. A libertação da dívida está em colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E colocar o reino de Deus em primeiro lugar é ser grato, é o contentamento que você está falando. E para finalizar, eu queria ler um pensamento aqui que o nosso guia de estudo traz também. Se aqueles que não têm tido êxito na vida estivessem dispostos a receber instruções, poderiam ser educados em hábitos de abnegação e estrita economia, tendo assim a satisfação, o contentamento aí que a Érica está falando, de serem distribuidores e não recebedores de caridade. Olha o primeiro post-it, dá para ler aí? Aí, ó, dá. Tem uma torneira, tá? Eu tentei desenhar a torneira. Feche as torneirinhas, porque às vezes a gente pensa assim, eu não tenho 1 milhão para gastar, né? Naquele carro X que é o meu sonho. Mas enquanto isso tem um monte de torneirinhas na casa que está gastando. Então às vezes é um banho de 1h30 que você pode ir reduzindo, né? E que vai limpar do mesmo jeito. O outro post-it é não gaste à toa. Então o post-it para mim é lembrete que eu vou colocar em algum lugar. Não gaste à toa. Se você já tem, repensa. Sabe, realmente está precisando daquilo, né, para a gente poder gastar. A tentação é assim, ó, tá tão baratinho, é oferta, e lá vou eu. Quando eu vejo,
E o cartão de crédito, ele é incrível, né? Você passa e daí não paga, você não sentiu sair o dinheiro da sua mão. Esse que é o problema. E o último, decida não ter dívida. É uma decisão. E vai forçar a barra, mas você chega no final. E esse é um estilo de vida, é uma forma de viver, sabe? Se negar a ter dívidas. Então, dívida é aquilo que você não pode pagar. Eu compro algumas coisas, por exemplo, 2, 3 vezes no cartão, mas algumas coisas não. Por exemplo, vou fazer feira. Eu vou pagar em 3 vezes a minha feira? Não, porque na semana seguinte eu tenho que fazer feira de novo, né? Então, eu tenho que ter o controle de quanto que eu posso gastar em cada feira. Então, é importante a gente cuidar. Então, decida não ter dívida. Esse é o meu conselho de coração, mas é o conselho de Deus. É um conselho de amor, né? Amém, Nadima, perfeito. Ainda mais você trazendo essas questões práticas, né? Que nós mulheres, todo mundo, mas em especial nós mulheres, temos aí de lidar todos os dias. Fabi, hora para encerrar agradecendo a Deus por este bate-papo que a gente teve? Oro sim, meninas. Deuteronômio 28, 1, na verdade, fala assim: se ouvirem atentamente a minha voz, tendo cuidado de guardar os meus mandamentos, aí lá no verso 12 vai falar assim: vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado. Isso é promessa. Então, quando a gente realmente guarda os mandamentos, Deus tem essa promessa e vai cumprir ela. A gente não vai pegar emprestado de ninguém. Ao contrário, nós emprestaremos para outras nações. Vamos orar. Querido e amado Deus, muito obrigada, Senhor, por esses minutos aqui de aprendizado, Senhor, com a Tua palavra. Quão preciosa e quão grandiosa é a Tua palavra. O Senhor nos deu conselhos que serviriam para nós aqui em 2023. E ajude-nos, Senhor, a sermos fiéis, para que nós possamos ter o melhor empenho no cuidado dos teus bens e que nós também sejamos testemunha onde quer que nós estejamos. Esteja com cada um, Senhor. Cuide da vida financeira de cada pessoa que está aqui assistindo esse vídeo. É o que eu te peço, Senhor, em nome e por amor do seu Filho amado Jesus. Amém. Até a próxima semana. A gente vai continuar esse assunto. Beijo, beijo. Tchau. Tchau. Esta vida destruída.